será só um tema mesmo, vai ser rapidinha a live e a gente utiliza esses 2 checklists, né? Ver todas as possibilidades de ser cobrado. Esse tema de cefaleia caiu, de enxaqueca, né? Caiu só uma vez no Revalida em 2016. Não é um tema que se repetiu ainda, mas é sempre bom a gente ver, né? Fazer o diagnóstico diferencial da enxaqueca com a meningite, né? Com a dengue, com hemorragia subaracnoideia, com cefaleia tensional, né? Cefaleia em salvas. Então, quando a gente tem um caso de cefaleia, de uma paciente que chega com dor de cabeça, a gente tem que pensar em várias hipóteses diagnósticas, né? Tem muita doença. Hipertensão também pode dar dor de cabeça. Então, tem muita coisa que pode chegar, né? Pode dar dor de cabeça no paciente, cefaleia. Então, a nossa anamnese, ela tem que ser bem ampla, né? Abordando todos esses diagnósticos diferenciais. Ampla e rápida, porque a gente só tem 10 minutos. Então, se chega um paciente com dor de cabeça, a gente já tem que pensar quais são as possibilidades diagnósticas e fazer as perguntas focadas para aquelas hipóteses diagnósticas, já descartando no início, né? As menos prováveis de ser, né? Por exemplo, se um paciente chega lá relatando que tá com a dor de cabeça mais intensa da vida, meu Deus, nunca teve uma dor de cabeça tão forte, isso é típico de hemorragia subaracnoideia, né? E é questão de prova. Na objetiva caiu muito isso, o paciente que chega com a pior dor de cabeça da vida, com uma dor de cabeça muito intensa, vendo os fatores de risco também, né? As comorbidades do paciente, a gente tem que pensar em hemorragia subaracnoideia. Se chega um paciente que foi viajar, que tá com febre, né, tem esse antecedente de viagem, tá com dor de cabeça, tá com dor no corpo, a gente já pode pensar um pouco em dengue. Se chega um paciente com febre, com uma dor de cabeça, né, com antecedente de sinais infecciosos, com rigidez de nuca, né, a gente poderia pensar em meningite. Então, e na cefaleia, a gente tem que enquadrar o paciente nos critérios da enxaqueca, para realmente fazer o diagnóstico da enxaqueca, né, com ou sem aura, ou classificar como uma cefaleia tensional, uma cefaleia em salvas, né, que é menos frequente, que é aquela dor que fica localizada, assim, na região do olho, né, geralmente unilateral. Então, tem um amplo cenário, né, que pode trazer em pacientes com cefaleia. Então, vamos lá, né, vamos conversar aqui sobre a enxaqueca, sobre a cefaleia, e eu trouxe aqui um caso clínico da Bíblia, tá? Deixa eu já abrir aqui. Vai ser esse o caso clínico. Eu vou desativar aqui os comentários rapidinho. Será esse daqui. Ih, coloquei errado. Coloquei já o do examinador, meu Deus. Aqui o caso clínico. Eu tô doida. Então, aqui na UBS, em que você trabalha, chega para ser atendida por demanda espontânea a paciente Rafaela, 25 anos, devido a um quadro de cefaleia e vômitos. Tarefa 1, realize o atendimento da paciente. Tarefa 2, cite as hipóteses diagnósticas mais prováveis para o quadro da paciente. Tarefa 3, caso seja pertinente, solicite o exame complementar para a paciente. Observe, caso seja pertinente, caso necessite. Se você leu isso, né, em algum caso clínico, você tem que ver, precisa ou não pedir um exame. Não é porque está escrito isso daqui na sua tarefa que você vai ser obrigado a pedir um exame, tá? Então, isso a gente tem que ficar bem atento. Pode ser uma pegadinha aí, pode ser uma casca de banana pra gente escorregar. E a 4, dê a conduta e oriente a paciente sobre o quadro clínico. Então, aqui basicamente seria um caso, né, que chegaria pra gente. Eu não tenho o caso do INEP, por isso eu trouxe esse daqui, tá? O checklist é do INEP de 2016, tá? Se vocês quiserem acompanhar. Então, como que a gente tem que iniciar o nosso atendimento? Vamos lembrar o esqueletinho, né? O esqueletinho de todo dia. Eu trouxe ele aqui mais uma vez, pra gente já seguir por ele.
O acolhimento, né? Bom dia, eu sou a doutora Laís, né? Sou o doutor tal. Eu que realizarei seu atendimento aqui nessa UBS. Vamos lembrar sempre onde é que a gente está. A gente está no pronto atendimento, a gente está numa UBS. Então, eu que realizarei seu atendimento aqui hoje, nessa UBS. Qual o seu nome, sua idade, sua profissão? Aí a atriz vai falar. E depois, em que posso te ajudar? 3 perguntinhas do acolhimento. Aí, em seguida, você já começa na anamnese, lembrar os 6 tópicos da anamnese, né? Primeiro, a queixa principal. O que você tá... Ela vai responder isso quando você perguntar em que posso te ajudar, certo? Ela vai falar, ai, doutor, eu tô aqui com uma dor de cabeça muito, muito forte. Uma dor de cabeça. Aí tem que abrir o seu leque de diagnósticos possíveis que causam a dor de cabeça, né? Como a gente já conversou ali atrás, pode ser uma enxaqueca, pode ser uma cefaleia em salvas, pode ser uma cefaleia tensional, uma meningite, uma dengue, um quadro gripal, né? Hipertensão, um pico hipertensivo, uma hemorragia subaracnoideia. Então aqui a gente já tem que guiar a nossa anamnese para descartar as hipóteses diagnósticas menos prováveis, beleza? Então, queixa principal é uma dor, né? A paciente está com dor de cabeça. Então, vamos começar com a Alicia, né? O A, quando apareceu a sua dor na cabeça, né? Aí ela vai falar, eu vou mostrar em seguida as orientações da atriz, mas ela vai falar que, iniciou faz umas 3 horas. Então tá, aí você vai perguntar o L de localização, onde que essa dor se localiza? Né, Rafaela? Sempre chamando o paciente pelo nome. Ela vai falar, doutora, se localiza aqui nessa região do meu rosto, só de um lado. Aí você vai perguntar, ela é só de um lado ou ela é dos 2 lados, ou é na cabeça inteira? Aí ela vai falar que é só de um lado, só desse lado esquerdo, nesse caso aqui a paciente. E aí você pode ir pro C, de caráter da Alicia, né? Como que é essa dor? Ela é progressiva, ela é constante, ela vai e volta, ela foi súbita, né? Súbita não foi porque ela já falou que faz 3 horas. Aí ela vai falar assim, ela é pulsátil, né? Que é a característica da enxaqueca. Então, depois que ela falar que é pulsátil, você vai perguntar a intensidade. Então, Rafaela, de 1 a 10, sendo 1 mais fraco e 10 o mais forte, qual a nota que você daria para essa dor? Ela diria uma intensidade mais ou menos de 3, 4 em 10. Não tá tão forte assim. Então, aqui a gente já poderia descartar uma hemorragia subaracnoideia, que daí o paciente diria que tá com 10 de dor, tá com 9, tá doendo demais e não ia estar aguentando de tanta dor, né? E não teria e seria uma dor de cabeça súbita, né? E enfim, aqui a gente já começa a pensar menos em hemorragia subaracnoideia, tá? Aí ela agrava o A, né, do Alicia, ela agrava com alguma coisa que você fez, com algum exercício, né? Ela melhorou com algum medicamento, você tomou algum medicamento, né? Aí ela vai te responder. Ela pode responder que piora com exercício, piora com trabalho, né, com alguma atividade, que são características da enxaqueca. E aí, você já pode perguntar se já teve isso antes, né? Essa é a primeira vez que você tem isso? Você já teve isso antes? Ela vai falar que já teve outras vezes, né? Que já teve, aqui no caso, desse caso da Bíblia, a atriz diria que apresentou 6 episódios de cefaleia semelhantes no último ano. Então, essa não é a primeira vez que essa paciente está tendo. Ela é unilateral, ela é pulsátil, ela é de moderada intensidade, iniciou há 3 horas, né? Então aqui a gente já vai direcionando. O que você poderia perguntar aqui também é se ela foi viajar para algum lugar, né? Você pensando em em dengue, sei lá, em alguma outra coisa assim, ela diria que não, né? E aí você terminou a Alicia. Aí você vai pro tópico 2 ali, os sintomas acompanhantes. Além dessa dor, o que mais você tá sentindo? Você teve vômitos, você teve náuseas, você teve febre. Ela vai falar que não teve febre, né? Porque é uma enxaqueca, não causa febre, enxaqueca, mas pode causar náuseas ou vômitos. Ela vai falar, ai, doutor, eu vomitei, ou eu tô com muita náusea. Então, lá nos critérios lá
que eu vou mostrar em seguida para o diagnóstico da enxaqueca, ela já ia pontuar nas náuseas também. Aí você perguntaria, quando iniciou as náuseas, quantas vezes você vomitou, qual aspecto, teve sangue, qual a cor, nas outras dores, nos outros episódios que você também teve náuseas, né? Você também teve isso. Outra coisa que você pode perguntar também de sintomas acompanhantes, quando vem essa dor, você sente dificuldade de olhar para a luz, né, que seria a fotofobia, e esses outros sintomas que estão nos critérios diagnósticos da enxaqueca, tá? Então você vai perguntando sobre os sintomas acompanhantes e descartando outros possíveis diagnósticos diferenciais aqui já na parte inicial da anamnese, tá? Se for uma mulher, a gente tá aqui com a Rafaela, né? A gente pergunta os antecedentes gineco-obstétricos. Você toma anticoncepcional, né? Você já teve filhos? Aqui rapidamente, porque não é o foco, né? A gente poderia perguntar aqui só se ela usa anticoncepcional, né? Se ela tem um parceiro fixo e, enfim, se ela já teve filhos. Aí pronto, já tá bom. O 4, cartão da gestante ou da criança, não se aplica, a gente pula. 5, antecedentes pessoais ou familiares. Você tem alguma doença, né? Você tem diabetes, hipertensão, cardiopatia, algum outro familiar seu também tem episódios de dor de cabeça, algum familiar seu tem enxaqueca, né? Você usa alguma medicação para alguma doença? Aqui a gente já fecharia número 5 rapidinho também. E o número 6, hábitos. Você fuma? Você bebe? Você usa drogas ilícitas? Você tem alergia a algum medicamento? Nunca esquecer da alergia à medicação, né? Você pratica atividade física? Você tem hábitos saudáveis? Você tem uma alimentação saudável? Rapidamente aqui também no 6, né? Então aqui a gente já conseguiria pensar no nosso possível diagnóstico. E aqui, ainda na anamnese, eu vou colocar aqui pra gente, a gente também poderia perguntar se a paciente teve perda de peso, né? Se a paciente, sim, teve dificuldade, não teve fome, né? Anorexia, alguma coisa assim, pensando e descartando que pode ser um tumor, né? Uma dor de cabeça também pode ser um sintoma de um tumor. Então, a gente também tem que perguntar sobre perda de peso, sobre antecedentes familiares de câncer, né? Então, a gente tem que abrir nosso leque e perguntar rapidamente sobre todos esses diagnósticos diferenciais, porque isso pode constar lá no checklist, tá? Então, vendo aqui, relembrando os critérios diagnósticos da enxaqueca, pelo menos 5 crises nos critérios de B a D, né? Ela tem que cumprir todos esses critérios para ser o diagnóstico de enxaqueca. A letra B, a duração tem que ser de 4 a 72 horas. A gente esqueceu de perguntar ali para nossa paciente a duração dos episódios, né? Esses episódios anteriores, quanto tempo que durava a sua dor, né? Era o dia inteiro, era só de manhã, era só à tarde, né? Aí ela vai falar, começava de um dia e terminava no outro. Durava mais ou menos a parte da manhã, a parte da tarde e assim por diante. Mas aqui, para preencher os critérios diagnósticos da enxaqueca, tem que ser de 4 a 72 horas. O critério C, pelo menos 2 das características. Tem que ser unilateral. A Rafaela, do nosso caso, tinha uma dor unilateral. Tem que ser pulsátil. A dor da Rafaela também era pulsátil. Aqui ela já tem com 2... ela já preenche 2 critérios, né, do C. Aí, número 3. Ela é de moderada a forte intensidade, limitando atividades diárias. Aqui ela tinha dito que é uma intensidade 3 de 10. Não é tão forte assim, né? Acho que não chega a ser nem moderada. Então, 3, acho que essa daqui ela não pontuaria. Não pontuaria. E o 4, exacerbada por ou levando o indivíduo a evitar atividades físicas rotineiras, né? Aqui ela diria, começa a dor quando eu faço atividade física, começa a dor quando eu vou andando pro meu trabalho, quando eu tô no meu trabalho, enfim, né? Alguma coisa assim. E a letra D, pelo menos um dos sintomas associados. A Rafaela diz que tinha vômitos, né? Que tinha vomitado. Eu vou mostrar aqui o caso, mas lá no quadro clínico que eu mostrei, ela tava com enxaqueca, com dor, quer dizer, dor de cabeça e vômitos, né? E aqui foto ou fonofobia, que é quando você tem que perguntar se ela sente dificuldade de olhar pra luz, se incomoda, se ela prefere ficar num quarto escuro, né? E a letra E, não atribuída a outro transtorno. Aqui que a gente tem que descartar as outras possibilidades da causa de cefaleia, né? Como câncer, como meningite, né? Como um quadro gripal,
como uma cefaleia apenas tensional, que daí ela não vai preencher todos esses critérios da enxaqueca, né? Vai ser uma cefaleia decorrente de estresse emocional ou físico, né? Pode ser desencadeada tensional por exercício físico também, mas aí ela não preenche os critérios da enxaqueca propriamente dita, né? Enxaqueca ou migrânia. Então, na letra E, a gente tem que descartar as outras possibilidades diagnósticas para fechar o diagnóstico de enxaqueca, preenchendo todos esses critérios, o A até o E, beleza? Aí, indo aqui para o próximo slide que eu daria, que apresentaria, né, seria as orientações atriz que eu já falei, né, a cefaleia havia iniciado há 3 horas, unilateral, pulsátil, 3 de 10, apresentou 6 episódios semelhantes, isso daqui que a paciente iria te respondendo lá no dia da prova prática, né. Os vômitos iniciavam juntamente com a cefaleia, né, a dor melhorava parcialmente com dipirona, piorava ao realizar atividade física, não teve febre, não teve perda de peso, a gente já vai descartando as hipóteses diagnósticas, né? Não tem história de neoplasia, não tem outras comorbidades, não usa medicações de uso contínuo, não tem alergia a medicamentos. Então, ela te responderia todas as suas perguntas, de modo que você pensaria sim ou sim em enxaqueca, tendo aqueles critérios do DMS-5, tá? Então, indo aqui agora, a gente teria que partir para o exame físico, né? Lembrando lá do nosso esqueletinho. Rafaela, você me permite realizar o seu exame físico? Ela vai falar, sim, doutora. Então, você pode se sentar aqui na maca, né? Eu vou me posicionar à direita do meu paciente. Eu quero lavar e aquecer as minhas mãos. Eu quero me paramentar com luva, óculos. Já falo tudo, né? Sempre falo para falar tudo, não esquecer de nada. Gorro, óculos, luva, máscara e avental. Eu quero agora os sinais vitais do meu paciente, a frequência cardíaca, a respiratória, a pressão arterial, saturação e temperatura. Aí o examinador ia falar, né, que tá com a saturação normal, né, a frequência respiratória normal, a frequência cardíaca poderia estar um pouco aumentada, a pressão arterial teria que estar normal aqui para você descartar a possibilidade de que a dor de cabeça dela e os vômitos sejam decorrentes de uma hipertensão, né, de um quadro hipertensivo, de um pico hipertensivo. Então aqui, nesse caso, sim ou sim, a pressão arterial dela tem que estar normal no quadro clínico. Senão você poderia pensar que é decorrente da hipertensão também, né? Do pico hipertensivo. Então, por isso, a PA dela, sim ou sim, tem que estar normal, estável, né? Aí você pede a ectoscopia geral, né? Ela vai estar normal, né? Orientada, consciente, afebril, né? Para você descartar causas infecciosas, né? Como motivo da tipo meningite, né? Motivo da dor de cabeça também. E aí você vai pro exame físico geral. Aqui, como é uma dor de cabeça, aqui sim você tem que fazer o exame físico neurológico também, né? Então você começa pelo neurológico, depois você vai pro cardiovascular e respiratório. Abdominal aqui não seria tão importante, né? Então a gente vai primeiro por cima, né? Pelo exame físico neurológico, que é a queixa da paciente é uma dor de cabeça, né? Então você perguntaria, você diria, agora eu quero fazer o exame físico da minha paciente, iniciando pelo exame físico neurológico. Eu quero avaliar a escala de coma de Glasgow do meu paciente, resposta verbal, motora e ocular, né? Aí ia falar que tá a resposta 15, aí você diria, eu quero avaliar as pupilas da minha paciente, se estão isocóricas, fotorreagentes, eu quero ver se a paciente apresenta rigidez de nuca, quero realizar o Kerning e Brudzinski na minha paciente, né, para descartar uma meningite. Já disse que ela tá febril, mas mesmo assim, né, ela pode estar febril e com meningite, então você tem que ver se a paciente apresenta rigidez de nuca, você tem que ver o Glasgow da paciente, né, se as pupilas estão normais, isocóricas ou fotorreativas. Aqui não teria necessidade de você dizer como se realiza essas manobras de Kerning e Brudzinski, mas seria interessante e importante você dizer que você vai realizar e realizou isso daí para descartar uma possível meningite como causa dessa dor da paciente, né? Aqui você também pode pedir se ela tá com dor na região da artéria temporal superficial, né? Por aqui. E enfim, fazer a inspeção geral rapidamente aqui também, né? O mais importante aqui seria você ver a rigidez de nuca, fazer o Kerning e Brudzinski e também fazer o Glasgow e ver as pupilas, certo? Aqui estaria tudo normal, né? A ausência, você descartaria a meningite.
E aí você iria para o exame físico cardiovascular e torácico. O cardiovascular estaria tudo normal. Eu vou colocar, eu acho que eu trouxe aqui também. O cardiovascular estaria tudo normal. E o respiratório, eupneica em ar ambiente, ausculta de murmúrio vesicular da paciente difusamente, sem ruídos adventícios. Então estaria tudo bem, né? A parte ali geral também, sem pressão alta e enfim. Aí aqui a parte do exame cardiovascular normal, exame neurológico, a paciente estaria com Glasgow 15, pupilas isocóricas, né, isofotorreagentes, ausência de rigidez de nuca, bem como outros sinais meníngeos, ausência de lesões visíveis na inspeção na região craniana, ausência de dor, apalpação na artéria temporal superficial e ausência de déficits focais. Então, estaria tudo ok, a paciente estaria de boa nesse exame físico. A única queixa mesmo seria a dor de cabeça. A gente já fez a anamnese, já enquadrou ela nos critérios diagnósticos para a enxaqueca, né? Então, aí agora a gente deveria ir para os exames complementares. Na tarefa que a gente leu lá no começo, falava se necessário pedir exame complementar. Como a gente está pensando numa enxaqueca, não tem necessidade de pedir exames complementares, né? Se fosse uma hemorragia subaracnoideia, se fosse uma meningite, aí sim a gente teria que pedir. Mas aqui não tem necessidade, a gente tem que falar, olha, Rafaela, eu tô aqui com o diagnóstico de enxaqueca, tá? Agora eu tenho que ver se é uma enxaqueca com aura ou sem aura, já tava esquecendo. Você tem que perguntar pra paciente se antes da dor ela sente um formigamento no braço, se ela sente a visão esquisita, né? Alguma coisa na visão dela, que seria a aura, né? Que são aqueles sintomas, aqueles pródromos que vêm antes da dor, né? Então, se ela falar que sim, você faz o diagnóstico clínico a partir dos critérios, né, de enxaqueca com aura. Se ela falar que não tem nada disso, que só vem a dor de cabeça mesmo, com vômitos, fotofobia, então é sem aura, tá? Então, aqui no caso, ela negava esses sintomas, né, negava formigamento, negava alteração sensitiva, né, negava que a visão delas mudava, que ficava bolinha na visão, alguma coisa assim, a gente tem que perguntar. E aí a gente faz, então, o diagnóstico de enxaqueca sem aura a partir da sua clínica. Eu não preciso solicitar nenhum exame para você, porque o diagnóstico é clínico, então isso você tem tudo que ir dizendo para paciente. E a partir disso, a gente iria para a conduta, né? Que seria o tratamento. Como é que a gente faria o tratamento da Rafaela? O tratamento se baseia no quadro clínico da paciente, né? Lógico. Se a paciente tem mais de 2 crises mensais, então ela tem indicação formal de profilaxia, beleza? Então, uma paciente diagnosticada com enxaqueca tem indicação formal de profilaxia da dor quando ela tem mais de 2 crises mensais. E as medicações que a gente daria se ela tivesse essa indicação seria uma amitriptilina, um propanolol ou um topiramato. Se as crises dela não são tão intensas assim, aí a gente pode fazer um tratamento só das crises da enxaqueca, né? Ela toma quando vira dor. O melhor tratamento aqui seria um wine, né? Um analgésico também, a gente poderia dar um triptano, que seria esse que tá ali por último, a naratriptana, que ele é muito bom também, ou um analgésico não opioide também seria indicado aqui, tá? Qualquer um desses que a gente falasse, a gente poderia fazer o tratamento dela assim, tá? E a gente teria que encaminhar essa paciente para realizar acompanhamento, né? Encaminhar para acompanhamento com um neurologista, né? Para ele ver a necessidade do tratamento mesmo, de fazer a profilaxia e fazer o acompanhamento dessa paciente. Então, a gente daria um analgésico, explicaria para ela as indicações de profilaxia e encaminharia a nossa paciente, né? Então, vamos agora para o checklist do Revalida, né? Do INEP, que seria este daqui, estação 6, área de clínica médica do ano de 2016. Então, no número 1, identifica se cumprimenta a paciente de maneira adequada. Sim, a gente realizou o acolhimento, a gente se identificou, a gente cumprimentou, a gente perguntou em que posso te ajudar e a gente já pontuou aqui.
2, mantém postura receptiva, expressão facial, direção do olhar, tronco voltado para a paciente, sem cruzamento dos membros superiores, né? 3, aqui seria mais o seu comportamento. Agora parece que no ano de 2020, na última edição, não foi tão cobrado isso, tá? Esses detalhes, assim, não foi tão cobrado. Eles focaram mais na conduta, no diagnóstico, né? No exame físico, enfim. Essa parte, assim, não foi tão cobrada. Mas a gente tem que fazer isso na nossa vida, né? Para os nossos pacientes de maneira geral. O 3 investiga a hora do início da crise atual, duração da cefaleia e febre. A gente investigou, né, para dor, a gente fez o Alícia, né, a gente investigou a febre também, descartamos outras possibilidades de diagnóstica. O 4 investiga o uso de medicação para a crise atual. Sim, depois que a gente terminou o Alícia, a gente já perguntou, né, você tomou algum medicamento? Melhorou com esse medicamento? E, enfim. 5, investiga as características da migrânia, dor hemicraniana pulsátil, náuseas e vômitos, vertigem, fotofobia, intensidade da dor, interferência da dor com atividades habituais. Aqui seriam os critérios da enxaqueca mesmo, né? Da enxaqueca propriamente dita, que teria que preencher aqueles critérios de A a E, né? 6, investiga a história familiar de cefaleia. A gente investigou lá, quando a gente perguntou se algum familiar, se ela tinha alguma comorbidade, né, alguma doença, ou algum familiar dela tinha ou teria enxaqueca, ou essa mesma dor. 7, investiga o uso de anticoncepcional. A gente investigou, né, brevemente. 8, investiga a realização, menciona a realização do exame físico. A gente realizou o exame físico, né? Também realizamos o exame físico neurológico. Aqui ficou cortando, mas essa daqui seria o tratamento sintomático. Indica antiemético, a paciente estava com vômitos. Eu até esqueci de falar isso ali enquanto a gente estava falando da conduta. Como ela estava com vômitos, a gente tinha que dar o antiemético para ela, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção na hora da conduta nos sintomas que a paciente está tendo, para a gente ter a conduta em relação a esses sintomas e ao nosso diagnóstico, né? Fazer o tratamento do nosso diagnóstico. Então, aqui, quando eu fui falar do checklist, né, quando eu fui falar da conduta, quer dizer, eu só dei o tratamento da enxaqueca, propriamente dita. Esqueci dos vômitos que ela estava tendo. Aí aqui poderia ser com metoclopramida, né, domperidona, bromoprida, ou, enfim, algum antiemético qualquer. Indica analgésico não opioide e ou AINE e ou triptano e ou derivado de ergotamina. Aqui, esse triptano seria a naratriptana, que ele é bem indicado para esses casos de enxaqueca, né? E esse daqui seriam os tratamentos para crise aguda, tá? Esses aqui não são o tratamento para profilática, né? O tratamento profilático. São só quando ela tem dor e ela toma. Então, poderia ser qualquer um desses medicamentos. Lembrando que é só um que a gente vai receitar para ela. Orientação e prevenção. Esclarece para a paciente em linguagem simples sobre a natureza de sua cefaleia. Explica que, com base na história, no exame clínico, não é necessário realizar um exame de imagem. Então, para enxaqueca, o diagnóstico é clínico, gente. Clínico, a clínica soberana aqui. Não precisa de pedir tomografia, não precisa de pedir raio-x, não precisa pedir líquor, nada disso, tá? Se fosse uma outra causa, aí sim a gente pediria, como a gente já conversou. E 13, reforça a importância de acompanhamento com especialistas, né? A gente encaminhou para um especialista. Adequado se fizer menção a possíveis tratamentos com beta-bloqueador, anticonvulsivante, antidepressivo tricíclico e parcialmente se somente indicar acompanhamento por especialista. Aí, aqui seriam os tratamentos profiláticos, né? O topiramato seria um anticonvulsivante que ele é muito eficaz, com uma eficácia muito grande para a profilaxia da enxaqueca, né? E os outros que a gente já comentou, que são a amitriptilina, o propranolol, e os que estão citados aqui no checklist ali em cima, né? No item 10, são para o tratamento da crise aguda, tá? No item 10, crise aguda, item 13, crise profilaxia, quer dizer. E fecharíamos aqui esse checklist do INEP. Vendo aqui rapidinho o checklist desse caso mesmo, ele é bem parecido com o que a gente fez. Ó, tarefa 1, apresentou-se adequadamente? Sim.
questionou quando iniciou a dor, a localização, o caráter, a intensidade, a presença de episódios anteriores semelhantes, melhora e piora da dor, a presença de sintomas de aura, né? Isso aqui eu tava quase esquecendo e depois eu lembrei, que seriam escotomas cintilantes, sintomas sensitivos, motores, alterações visuais, disartria, afasia, ataxia, vertigem. Aqui seria, se ela falasse isso, a gente faria o diagnóstico clínico também de enxaqueca com aura. Tá? Então, aqui com a Alicia, a gente já pontuaria, né, todos esses daí. Aí, aqui na próxima parte, questionou a presença de febre e perda de peso, né, para descartar um câncer, para descartar uma meningite, alguma outra coisa assim. Questionou história prévia de neoplasias, a presença de comorbidades, medicações de uso contínuo, alergia. Tudo isso a gente fez no nosso esqueletinho lá da anamnese, né? Pediu consentimento e mencionou a necessidade de higienizar as mãos para realizar exame físico. No esqueletinho também a gente tem isso, né? Em todos a gente tem que fazer isso. Exame físico geral, sinais vitais, exame físico neurológico, a queixa da paciente era na cabeça, né? Então a gente tinha que fazer o exame físico neurológico. Tarefa 2, citou a hipótese diagnóstica de enxaqueca sem aura, sim. Mencionou a necessidade, mencionou não ser necessária a realização de exame complementar neste momento. Sim, também a gente mencionou, né? E agora, para fechar, a gente prescreveu analgesia com analgésico simples, né? Dipirona, AINE, paracetamol. Prescrevemos antiemético, que eu esqueci, mas tem que prescrever, não pode esquecer. Se a paciente está com vômito, a gente tem que dar um antiemético, né? Orientou sobre a cronicidade do quadro, né? A gente também tem que orientar isso. Orientou sobre a possibilidade de uso de medicamentos profiláticos, caso os sintomas se tornem muito mais intensos e frequentes, sim. Marcou retorno e questionou eventuais dúvidas da paciente. Então, gente, os checklists muito parecidos, né? E assim a gente fecha aqui a enxaqueca.